Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli, faço parte da equipe de professores do Gran Cursos e nessa aula a gente vai falar sobre CIAF. CIAF é uma matéria que cai em contabilidade pública, cai em AFO e direito financeiro. Então, se no seu edital tem CIAF, essa aula é para você. Então, a gente vai bater todos os tipos de questões, não são todas, mas todos os tipos de questões que já caíram em prova cobrando CIAF. Vamos nessa? Então, vamos lá. Então, primeiramente, eu vou dividir essa aula em alguns blocos. O primeiro bloco é histórico, inserção no poder executivo, objetivos e estrutura. Então, vamos lá. Você vai ver com a parte de leitura, mas com a parte importante. Então, o CIAF ele integra a administração orçamentária, a execução contábil e a programação financeira. O histórico. O CIAF, como sistema computacional, foi implantado em 1987, tornando-se, desde então, um importante instrumento para o acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e contábil do governo federal, se configurando atualmente no maior e mais abrangente instrumento de administração das finanças públicas, dentre os seus congêneres conhecidos no mundo. Então, primeira coisa, ele foi implantado em 87, muito antes da Constituição Federal de 88. Próximo. A implantação do CIAF foi viabilizada a partir da criação da STN, Secretaria do Tesouro Nacional, vinculada ao Ministério da Fazenda, através do Decreto 92452, com o objetivo de promover a modernização e a integração do sistema de programação financeira, de execução orçamentária e de contabilidade dos órgãos e entidades do governo federal. Para desincumbir-se de suas atribuições, recebeu competente autorização para contratar o SERPRO, a implementação de um sistema computacional que fornecesse todas as informações necessárias de maneira segura e tempestiva. Então, preste atenção. Quem deu o comando para fazer o CIAF é a STN. O gestor do CIAF é a STN. Só que nessa criação, nesse primeiro momento, qual foi a empresa que teve a missão de desenhar, estruturar, criar e desenvolver o CIAF? O SERPRO. Beleza? Então, vamos lá. O CIAF foi utilizado inicialmente apenas pelo Poder Executivo, expandindo-se de forma gradual pelos demais poderes, a partir da percepção pelos usuários das vantagens oferecidas pelo sistema. Atualmente utilizam-se do CIAF todos os órgãos da administração direta, inclusive os pertencentes aos poderes legislativo, judiciário e grande parte da administração direta, faltando apenas as empresas públicas e sociedade economista que não compõem o Orçamento Geral da União. Orçamento Geral da União é o nome que se usa para orçamento fiscal, mais orçamento da Seguridade Social. Então, só para deixar claro, quando se fala assim, orçamento da União é a LOA completa. Orçamento Geral da União é sinônimo de orçamento fiscal e Seguridade Social. Outro ponto importante nesse slide, os demais poderes, no primeiro momento, não utilizavam CIAF. Hoje todos utilizam, mas no primeiro momento, eles não utilizavam CIAF. Isso é importante você saber. Próximo. A conta única foi implantada um ano depois, em setembro de 88, e representou uma mudança radical no controle de caixa do Tesouro Nacional, em virtude da racionalização na movimentação dos recursos financeiros no âmbito do governo federal. Em novembro de 88, como consequência da criação da conta única, foi implantado no CIAF o DARF eletrônico, Documento de Arrecadação das Receitas Federais. Pessoal, por meio do DARF, é como se recolhe, por exemplo, um imposto de renda. Então, o imposto de renda é recolhido via DARF, permitindo dessa forma aos usuários do sistema o recolhimento dos tributos diretamente à conta do Tesouro, sem trânsito pela rede bancária. Em 1996, em janeiro, na mesma linha do DARF, foi criada a Guia de Recolhimento da Previdência Social Eletrônica, com o propósito de possibilitar o recolhimento das contribuições previdenciárias. Ou seja, em 1996, do mesmo jeito que tinha um DARF eletrônico, foi criado a Guia de Previdência, Guia de Recolhimento da Previdência Social Eletrônica. Beleza? Continuando. Agora vamos fazer uma questãozinha sobre isso. Para você ver o seguinte, quando cai CIAF no seu edital, pode cair de tudo. Pode cair de histórico até documentos. E nessa aula a gente vai abordar tudo. Então vamos lá. A respeito da implantação do CIAF, assinale a opção correta. A implantação do CIAF foi viabilizada a partir da criação da SOF, falso,
a partir da criação da Secretaria do Tesouro Nacional. Desde sua implantação, o CIAF foi utilizado pelos demais poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Falso. O Legislativo, o Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública só foram utilizar o CIAF depois. Desde sua implantação, o CIAF, como sistema computacional, tornou-se importante instrumento para o acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e contábil dos governos federal, estadual e municipal. Errado, e presta atenção que agora eu vou te dar uma dica de ouro. Boa parte das provas das bancas examinadoras tentam induzir o leitor, o aluno, o concurseiro, a informar que o CIAF ele se aplica para estado e para município. E aí eu quero bater nessa tecla para você não errar isso na prova. CIAF é apenas de uso federal. Você vai ver que tem um caso em que os estados e municípios podem fazer um acordo de cooperação com a STN. Mas quem entra na tela do CIAF e acessa para fazer empenho, movimentação de crédito, não é estado e município, é só a União. Então guarda isso. Então toda vez que disser assim, olha, o município ou o estado usa o CIAF, a princípio está errado. Só tem dois casos que vai ter estado e município, dois casos que vai ter estado e município e CIAF junto na mesma frase e essa frase vai estar certa. Só vai ter dois casos. Daqui a pouco eu falo sobre eles. A performance do CIAF tem despertado a atenção e interesse de organismos internacionais e de vários países da Europa e América Latina. Verdadeiro. Então esse a princípio é o gabarito. Atualmente, utilizam-se do CIAF todos os órgãos da administração direta e indireta. Aqui já está o erro. Inclusive empresas públicas e sociedade econômica e instituições financeiras oficiais. Falso. Só usa quem? Quem está no orçamento fiscal e seguridade social. Ou seja, as empresas estatais independentes podem até usar o CIAF de forma facultativa, mas não é obrigado. Quem usa CIAF de forma obrigatória é orçamento fiscal e seguridade social. Beleza, pessoal? Primeiro bloco do histórico, resolvido. Vamos para o próximo. Objetivos do CIAF. Os objetivos do CIAF, lembra que eu acabei de falar que tem dois casos que vai ter estados e municípios e CIAF vai estar certo? Um desses casos é nos objetivos. Eu já vou direto nesse objetivo. Então vamos procurar aqui. Tá aqui. Permitir o registro contábil dos balancetes dos estados, municípios e supervisionados. Preste atenção. Esse é um dos casos em que vai ter CIAF, estado e município, e a questão vai estar certa. Ou seja, o CIAF tinha esse objetivo, ainda tem, porque ele não foi revogado, de permitir a consolidação dos balancetes dos estados, municípios e suas supervisionadas, que são as entidades da administração indireta que fazem parte do orçamento fiscal e seguridade social, quais sejam autarquias, fundações públicas e empresas estatais dependentes. Então, esse objetivo é importante, porque esse é um objetivo que vai ter estado e município e vai estar certo. Qualquer outro objetivo que a gente for ler aqui, ele só vai ter relação aplicável para quem? Para a União. Então vamos nessa. Objetivos do CIAF: prover de mecanismos adequados ao registro e controle diário da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, os órgãos central, setorial, seccional e regional do sistema de controle interno. Fornecer os meios para agilizar a programação financeira, com vistas a otimizar a utilização dos recursos do Tesouro Nacional. Permitir que a contabilidade pública seja fonte segura e tempestiva de informações gerenciais, destinadas a todos os níveis da administração pública federal. Integrar e compatibilizar as informações disponíveis nos diversos órgãos e entidades participantes do sistema. Verdadeiro. Permitir aos segmentos da sociedade obter a necessária transparência dos gastos públicos. Beleza? Permitir a programação e o acompanhamento físico-financeiro do orçamento em nível analítico. Verdadeiro. Permitir o controle da dívida interna e externa do governo federal, bem assim a das transferências negociadas. Verdadeiro. Tudo aqui é verdadeiro porque são objetivos. Só para você lembrar que esses objetivos são todos relacionados à União, o âmbito federal. Próximo. Deixa eu voltar aqui. Constitui os objetivos do CIAF. Então ele quer aqui itens que tratam de objetivos. Padronizar, ele quer o exceto, né? Padronizar métodos e rotinas de trabalho relativos à gestão de recursos públicos, sem implicar em rigidez ou restrição a essa atividade.
uma vez que elas permanecem sob total controle do ordenador de despesa. Eu não vejo problema nisso aqui. Fornecer meios para agilizar a programação financeira, otimizando a utilização dos recursos do Tesouro Nacional por meio da unificação de caixa do governo federal. Falou governo federal, faz sentido. Permitir o acompanhamento e avaliação do uso dos recursos públicos. Não vejo problema. Ordem bancária, nota de empenho, nota de lançamento, guia de recolhimento são documentos do sistema. Não vejo problema. Agora, promover mecanismos adequados ao controle diário da execução orçamentária, financeira e patrimonial aos órgãos da administração pública federal, inclusive empresas de economia mista. Não é o foco dele. Então aqui seria orçamento fiscal mais orçamento da Seguridade Social. Como eu tenho que marcar a mais errada, eu fico com a letra E. Pessoal, agora a gente vai falar de um primo do CIAF. Primo. Sistema primo. Que seria o CIAFEM. Então, o que é o CIAFEM? O CIAFEM é o CIAF adaptado para estados e municípios. O CIAFEM, sim. O gestor do CIAFEM é o SERPRO. Então, para deixar bem claro, o gestor do CIAF é a STN. O SERPRO é a empresa contratada pela STN para gerenciar, certo? Para fazer as melhorias no CIAF. Agora, quem cuida, quem é o órgão autônomo do CIAFEM é o próprio SERPRO. Então, o SERPRO, ele espelha no CIAFEM as principais ideias do CIAF. Qual a diferença? Que o CIAFEM é um sistema que pode ser, sim, contratado e utilizado pelos estados e municípios. Então, vamos lá. As administrações dos estados e municípios, em função da comprovada performance do CIAF, têm demonstrado crescente interesse na utilização do CIAF, sendo que em alguns estados e municípios já foi implantado e acha-se em plena atividade o CIAFEM, gerido pelo SERPRO, que é um sistema derivado do CIAF, com características próprias de acompanhamento e controle em níveis estaduais e municipais. Umas questõezinhas sobre CIAFEM. Julgo os itens seguintes. O CIAFEM, como instrumento de informação, apoia as funções gerenciais de planejamento, tomada de decisão e controle operacional, abrangendo apenas órgãos da administração pública direta. Falso. O CIAFEM, ele tem a mesma lógica do CIAF. Ele foi feito para o orçamento fiscal e seguridade social. Logo, entram nele administração direta, autarquias, fundações públicas e empresas estatais dependentes. Por isso que a letra A está errada. Próximo. O CIAFEM permite a elaboração da proposta orçamentária. Falso. O CIAF não tem essa missão e o CIAFEM tampouco. Quem cuida da elaboração da proposta orçamentária na União é o CIOP. CIAFEM tem a ver com a LOA já foi aprovada, foi publicada. O CIAFEM e o CIAF recebem os dados da LOA e começam a liberar a despesa para ser empenhada. Então, CIAFEM e CIAF não cuidam da elaboração da proposta. Eles trabalham com a LOA já publicada no Diário Oficial da União. E aí os dados do sistema que elabora a LOA passam para o CIAF ou CIAFEM. 5. O CIAFEM é o sistema desenvolvido pelo SERPRO, com base no CIAF, para simplificar e uniformizar a execução orçamentária, financeira e contábil dos estados e municípios. Essa ficou certa. Então a 4 está errada, a 3 está errada e a 5 está certa. Próximo. Agora, eu falei para você agora há pouco que o nome estado e município junto com o CIAF só ia ficar certo 2 vezes. A primeira vez foi quando eu falei dos objetivos, ou seja, os estados e municípios, o CIAF tem que permitir a consolidação dos balancetes dos estados e municípios. Foi a primeira vez. Agora a gente vai estudar a segunda. Pode ser que os estados e municípios ele façam um protocolo de arrecadação, que é o que eu vou ler daqui a pouco no slide. Pode ser que eles façam um protocolo de arrecadação e eles digam o seguinte, olha, eventualmente uma universidade pública, uma autarquia que tem lotação aqui no meu estado, por exemplo, estado do Mato Grosso, lá tem Universidade Federal, lá pode ter alguma fundação pública ou autarquia federal. Essas fundações públicas e autarquias podem eventualmente dever alguma taxa, alguma contribuição de melhoria, alguma tarifa de energia, tarifa de esgoto, pode ser tarifa de água. Ao invés dessas despesas devidas por essas entidades da administração federal passarem pela rede bancária, que tem um custo envolvido,
Pode ser que o Estado e o município façam um protocolo de arrecadação com o CIAF. E aí, ao invés de passar pela rede bancária, os pagamentos feitos, devidos, por essas entidades públicas federais, nesses estados e nesses municípios, ao invés de passar pela rede bancária, eles são feitos diretamente pelo CIAF. Então, essa é a segunda parte, é a segunda ideia que eu vou ter estados e municípios e eu vou ter CIAF, vai estar certo. O CIAF ele permite, mediante um protocolo de arrecadação, que as receitas devidas por órgãos federais a estados e municípios sejam feitos os pagamentos diretamente pelo CIAF, sem passar pela rede bancária. Lembrando, o estado e município não usa CIAF. Ele faz um protocolo de arrecadação de modo que o CIAF já deposita direto na conta única do estado ou do município. Vamos ler o que está escrito nos slides, mas a ideia é essa. O CIAF pode ser utilizado pelas entidades públicas federais, estaduais e municipais apenas para receberem pela conta única do governo federal suas receitas dos órgãos que utilizam o sistema. Entidades de caráter privado também podem utilizar o CIAF, desde que autorizadas pela STN. No entanto, essa utilização depende de celebração de convênio ou assinatura de termo de cooperação técnica entre os interessados e a STN, que é o órgão gestor do CIAF. A conta única do Tesouro, mantida no Banco Central, é utilizada para registrar a movimentação dos recursos financeiros de responsabilidade dos órgãos e entidades da administração pública e das pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do CIAF por meio de cooperação técnica. E aí vamos lá. Fica instituída no CIAF a sistemática de retenção e repasse de tributos estaduais e municipais. A retenção e repasse da arrecadação dos tributos estaduais e municipais, utilizando sistemática disponibilizadas pela STN, é obrigatória nos casos que exista legislação competente, tornando os órgãos públicos federais responsáveis pelos créditos de impostos estaduais e municipais. Ou seja, pode ser que no estado ou município diga que o órgão federal ele deve reter o imposto estadual municipal e depois repassar para o estado ou município devidamente. E será operacionalizada por meio do DAR, Documento de Arrecadação das Receitas de Estados e Municípios, diretamente no CIAF. Para a utilização da sistemática citada no caput, o ente federado deverá assinar termo de adesão à rotina junto ao agente financeiro designado pela Secretaria do Tesouro Nacional. É como eu falei. Se o estado ou município tiver interesse, ou a legislação estadual ou municipal obrigar que os órgãos federais façam a retenção dos tributos estaduais ou municipais, o órgão federal localizado naquele estado, quando ele for pagar um fornecedor e ele tiver que fazer a retenção do ICMS ou a retenção do ISS, ele vai reter e depois vai repassar o dinheiro para o estado ou município que fez o termo de adesão. Beleza? Os créditos e recursos à conta corrente dos entes federados serão efetuados por meio do Banco do Brasil ou por instituição financeira determinada pela Secretaria do Tesouro Nacional. As rotinas operacionais entre a STN e o ente favorecido estarão descritas no Protocolo de Arrecadação das Receitas Estaduais e Municipais. Agora, pessoal, a gente vai entrar no novo bloco que se chama Características do CIAF. Vamos nessa. Características. Sistemas de informações centralizados em Brasília e ligado por teleprocessamento aos órgãos do governo federal, existentes em todo o país e no exterior. Suporte técnico, SERPRO. Sistema disponível 100% do tempo e online. Sistema centralizado, o que permite a padronização de métodos e rotinas. Interligação em todo o território nacional. Próximo. Utilização por todos os órgãos da administração federal direta. Utilização por grande parte da administração federal indireta. Integração periódica dos saldos contábeis das entidades que ainda não utilizam CIAF, para efeito de consolidação das informações econômico-financeiras do governo federal. Agora a gente vai falar da estrutura do CIAF. Então o CIAF ele tem uma hierarquia estrutural, preste atenção. Então você tem a árvore, que representa a subdivisão do CIAF em subsistemas, módulos e transações. Então todo ano, suponho que a gente está no ano de 2020. Em 2020, você tem o CIAF 2020, que é o sistema. Dentro do CIAF 2020, você vai ter subsistemas. Dentro de cada subsistema, você tem módulos. E dentro de cada módulo, você tem a transação. A transação
é o último nível, é o nível mais analítico da árvore do CIAF. É o comando propriamente dito. Então, como está aqui, ó, sistema CIAFs, varia com ano, subsistema conjunto de módulos, módulos subconjunto de transações e transações é a unidade de operação do CIAF. Ok? Então tá aqui, ó, árvore do CIAF, sistema, subsistema, módulos, cada módulo com uma ou mais transações. Agora a gente vai fazer uma questãozinha aqui. Os subsistemas do CIAF são as subdivisões de sua estrutura de funcionalidades, que são organizados em módulos de transações. Então vamos ver aqui, ó. Os subsistemas são subdivisões da sua estrutura? São. Eles são organizados em módulos, ou seja, dentro do subsistema, presta atenção, você tem módulos e cada módulo possui transações? Verdadeiro. Então aqui está certinho. Beleza? Então, na verdade, ele cobrou. Você tem um subsistema, para cada subsistema módulo, e para cada módulo, transações. Espera aí, só voltar aqui. Não. Essa questão aqui, na verdade, está errada, desculpa. Sabia que tinha coisa errada. Ele está falando aqui, ó. Os subsistemas são organizados em módulos. É o contrário. Os módulos... Sabia que tinha um erro aqui, é um erro de lógica. Os módulos são organizados certo? Em subsistemas. Só para voltar aqui, ó. Subsistema, conjunto de módulos. Módulos, subconjunto de transações afins. Então, do jeito que está aqui, ó, o subsistema são as divisões da estrutura. Eles são organizados em módulos? Não. Os módulos é que são organizados dentro de subsistemas. E as transações é o nível mais analítico da árvore. Tá bom? Ok, pessoal? Então a gente vai terminar esse primeiro bloco aqui. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte, tratando de outros aspectos do CIAF. Fiquem com Deus, até daqui a pouco.